Começando mais um episódio do podcast mais maravilhoso das redes sociais, onde na minha frente sempre senta alguém que é conectado com a bariátrica, ou que faz a cirurgia bariátrica nos outros, ou que trata a mente, que trata a parte nutricional, ou que tá na dúvida e senta aqui e conversa comigo para entender mais sobre a cirurgia bariátrica. E hoje eu estou com uma pessoa que, além de ser cirurgião bariátrico, ele é bariatricado e ele é famoso, tá? Ele é famoso porque ele tá lá, ó, no Dr. Now brasileiro, Dr. Marcelo. E eu já trouxe paciente dele pra cá, nutricionista dele pra cá, o médico que fez a cirurgia bariátrica dele aqui e agora, graças a Deus, conseguiu uma vaga. Obrigada, Aline, obrigada, equipe. Uma vaga na agenda desse homem pra ele estar aqui sentado. Dr. Marcelo, muito obrigada por estar aqui. É um privilégio estar aqui. Sabe que eu sou fã do seu trabalho, de toda forma. Fala muito bem, fala com muita precisão dos temas relacionados à cirurgia bariátrica, e eu não escondo de ninguém que eu adoro o seu trabalho, adoro a questão, o acompanhamento, o segmento que você faz, não choca em modo algum com o segmento que a gente faz no consultório, ao contrário, complementa, e nós complementamos parte a parte, e eu acho de uma relevância, assim, ímpar essa história da gente falar sobre o tema da maneira clara que você fala e da maneira correta, com correção, inclusive no detalhe, que muito colega que não é da área, que não é da bariátrica, muitas vezes não sabe, né? E aí isso eu acho importantíssimo para esse tema, para essa discussão que a gente está levando para todo mundo aí. Fico muito feliz que a bariátrica tenha nos conectado, né? Porque quando eu vejo você naquela televisão lá no Dr. Now, eu falo, meu Deus, esse homem tá aqui na minha cadeira. E você sabe que eu não me reconheço. É muito curioso. Eu fui para o Equador, fui dar aula no Congresso Equatoriano de Cirurgia Bariátrica, e depois a gente foi para o Masterclass em Galápagos. E grande parte dos colegas de lá, gente de Porto Rico, gente da Espanha, gente dos Estados Unidos, da Colômbia, batia foto comigo e postava Quilos Mortais Brasil, e alguns mostravam assistindo a minha imagem na TV. E é muito curioso, porque quando eu olho para quem eu era antes de operar, eu tenho dificuldade de reconhecer. Eu falo, nossa, eu não percebia o quanto eu estava enorme. Eu acho que a gente tem dois tipos de obesidade. Aquela pessoa que sempre foi obesa desde que praticamente nasceu, e aquele que, como eu, que assim, praticou esporte, joguei vôlei, joguei futebol de salão, tênis de mesa, squash, enfim. E num dado momento, no início da faculdade, eu ganhei 40 quilos, 45 quilos no intervalo de 2 anos. Esses que são como eu, que ganharam peso depois da adolescência, eles têm um sofrimento maior com relação à questão da obesidade do que aquela pessoa que foi obesa uma vida inteira. A gente tem essa dificuldade de se enxergar. E é como se atualmente eu tivesse mais parecido com o que eu me lembrava de ser do que antes de operar. Então, assim, eu consigo identificar bem esses dois tipos de pacientes quando vão no consultório. E a gente tem muita dificuldade. Os que vêm são obesos desde a infância, muitas vezes é a mãe que traz, e não é uma demanda do paciente. Porque ele não entende que a vida pode ser diferente daquilo. Ele não entende que as pessoas lidam com ele daquela forma, ele acha que o normal é aquilo. E ele acha até que não tem o perfil para bariátrica, né? Muitas vezes que não está no peso, que não tem a indicação, e às vezes está até muito além do mínimo, né, que a bariátrica exige. E ele não tem noção de que as pessoas lidam com ele com preconceito, que ele não tem noção de que ele é um personagem para ser aceito socialmente. Ele não tem noção de que a mulher obesa desde a infância é aquela menina que acolhe todas as outras, que escuta as histórias de todas as meninas que tomaram o pé na bunda do namorado sem que elas se apercebam que ela mesma nunca teve, muitas vezes, um namorado. Então, assim, e o menino, ele tem dois tipos de padrão. Tem aquele que é o que socialmente se afasta e é agressivo, e tem aquele que é a piada do grupo. Então, eu não vou falar na mídia, tem isso, né? Tem um que era assim, tem outro que era assado, então, e os dois fizeram bariátrica, e a gente descobre que nenhum deles era o real. Sim. Todos os dois eram personagens que eles acabavam vestindo para poder lidar com a rejeição social. É muito louco, doutor, porque além de cirurgião, você é bariatricado e você se conecta, né, com essas duas pontas, assim. Quando você começou a faculdade, você sabia que você ia ser cirurgião? Como que foi até se tornar cirurgião bariátrico? Essa é uma história muito maluca que dá um podcast só disso, viu? Porque, assim, na verdade, eu não sou a primeira geração de médico da família. Meus 4 avós
semi-analfabetos, entendeu? E, assim, meu pai era professor de história, né? Então, e eu tenho um irmão que nasceu prematuro, teve o que a gente tecnicamente hoje chama de paralisia cerebral. E tinha o pediatra dele, que era um cara excepcional. Então, enquanto o prognóstico para o meu irmão era um negócio muito fechado, os neurologistas falavam para minha mãe que ela tinha que lidar com o fato de meu irmão não ter a capacidade de fazer o que as crianças normais fariam, como andar de bicicleta, correr, escrever. Né? E o neuro, ele dizia outra coisa. Ele falava, olha, com todo o respeito ao professor fulano, ele não sabe. Porque essa área muito pouca gente sabe. Então, a senhora vai ter que estimular esse menino o máximo que ele puder e vai lidar com a expectativa do que ele pode ofertar. Meu irmão fez 3 faculdades. Teologia, né, filosofia e, por último, turismo. É independente, tem a vida dele, tem os seus hobbies, mora com a minha mãe, por opção, porque é autônomo, tem o seu rendimento, trabalha. E então, esse cara como eu não tenho um modelo de médico na família, não tenho ninguém em quem me espelhar, eu sequer sabia. Você foi o primeiro? Não, o primeiro foi meu primo, que é um grande radiologista, hoje um grande empresário, um cara de muito sucesso, o Fernando, né? Depois meu irmão mais velho, eu sou o terceiro. Tá. Eu tenho um tio que é casado com a irmã do meu pai, que era cirurgião vascular também de muito prestígio na minha cidade natal. Meus primos desse lado também tem 2 que são médicos, um cirurgião vascular e uma dermato, mas assim, desse ramo da família, diretamente ligado à família, somos os 3 primeiros, depois um outro que é gastro também em Rio Claro, no interior. Aí virou uma família de médicos. Aí vai arrastando. Aí vai arrastando, né? Mas de toda maneira, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei com essa ideia de ser pediatra, porque esse cara era o cara que me inspirou a fazer medicina. Acho que nem ele provavelmente não sabe disso. O filho dele, estou comigo, também não sabe disso, talvez não saiba. Vai saber agora. Hoje, né? Entendeu? É o Dr. Wagner Ripari, da minha cidade, Presidente Prudente. E no 4º ano da Faculdade de Medicina, primeira aula de pediatria na minha cidade natal, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E, aliás, a pediatria lá é muito, muito boa. A chefe da pediatria, a doutora Elza Altino, ainda hoje é chefe, deu a primeira aula, eu terminei a aula e falei, de jeito algum. Isso não, eu admiro ainda mais, bato mais palma ainda para o Dr. Wagner, porque não é o meu perfil. E eu fiquei aí do primeiro dia do 4º ano de faculdade até o meio do 5º ano da faculdade, sem saber o que eu ia seguir. E sabe que isso... É porque você é muito nerd, né? Você é um cara que estuda muito, que se conecta com tudo que pega pra aprender já se aprofunda. Então a medicina não era difícil pra você. Você tava querendo saber aonde que você ia se encontrar ali. Isso, e acho que foi muito importante para me dar uma formação geral. Tá. Porque eu passava pela cardio, professor de cardio, um cara fantástico também. Pô, acho que pode ser cardio. Aí eu ia para uma outra área, bom, pode ser isso. Então, isso eu acho que me deu uma visão muito, muito holística, de certa forma, da medicina. E isso me ajuda muitas vezes a fazer diagnósticos difíceis, porque eu acabo enxergando o paciente de uma maneira mais integral. E a cirurgia geral era geralmente uma especialidade muito, digamos assim, rígida, né? Aquele professor que não dá meio ponto, que se chegar atrasado não entra na aula... Era mais ou menos esse perfil, então muito pouca gente gostava disso na minha época, na minha turma. Hoje o chefe da residência na minha faculdade, filho de um professor meu, e esteve comigo aqui quando era aluno, ficou 2 meses comigo aqui, que é o Diego, um excelente cirurgião, hoje é o chefe da cirurgia geral na minha faculdade. Mas na época, o pessoal não ia muito para a cirurgia geral. E de alguma maneira eu acabei me identificando. Numa situação meio em crise, numa cirurgia que algo aconteceu errado, o professor ele acabou se furando com uma agulha e eu estava instrumentando, né? E ele, naquela época, hoje seria, né? Mas ele ficou muito bravo comigo e eu fiz uma piada com ele. E eu acho que a pessoa que é muito rígida, ele não está esperando que você vai fazer uma piada no momento em que ele está em surto. Sim. E aí ele mesmo não aguentou, começou a dar risada na cirurgia e daí por diante eu meio que virei um menino aí que acompanhou as cirurgias fora do hospital, aí vinha para congressos aqui em São Paulo, tem um congresso muito, muito famoso na cirurgia que é o Gastrão, aí já vinha com os cirurgiões da minha cidade, e a expectativa quando eu vim fazer residência em São Paulo era voltar para lá.
Entendeu? Eu já me dava muito bem com a equipe de cirurgia geral, e aí São Paulo foi me engolindo como engole tanta gente, né? Hoje eu entendo porque eu fiquei, mas na época não, era uma coisa meio instintiva, né? Esse aqui eu tinha a noção de que eu era um cara de cidade grande, não sei, apesar de ter nascido numa cidade de 10 mil habitantes, né? Então, Tem quanto tempo que você faz cirurgia bariátrica? então vamos lá, essa é uma pergunta muito interessante e hoje você vai ter uma surpresa mesmo, né? Porque eu faço cirurgia bariátrica desde 1999, porque na minha residência médica tinha cirurgia bariátrica e tinha um programa de cirurgia bariátrica. Eu e o meu colega, residente que depois de R3 e R4, né, que a gente conseguiu fazer girar muitas cirurgias bariátricas naquela época, entendeu? E aí, só que naquela época era cirurgia aberta, né? Então se abria, se colocava uma afasta, ainda tem, né? Assim, de toda maneira, mas hoje é menos comum. Você colocava um afastador que ficava fixado à mesa de cirurgia, né? E era feita a cirurgia fundamentalmente bypass, mas a gente chamava de capela na ocasião. Se colocava um anel. E depois disso, eu fui trabalhar com um professor, um gastro bastante famoso, com dois, na verdade. Um que é o Sérgio Hall, que é o primeiro cara a fazer uma cirurgia videolaparoscópica no Brasil, junto com o Thomas Zego, que é pai do Tiago Zego, que é um grande cirurgião bariátrico também, um grande amigo da gente também. Então, eu fui trabalhar nessas duas linhas. Trabalhei no consultório com o Henrique Walter Pinotti, que era gastrocirurgião, e trabalhei com o Dr. Sérgio Hall também. Então, você pegou esse início da cirurgia por vídeo no Brasil? E eu peguei, na verdade, a primeira cirurgia por vídeo completou em 2022 30 anos. E o Sérgio, nessa ocasião, ele era o grande cara da cirurgia laparoscópica no Brasil. Uhum. Hoje ele é responsável, ele tá na Santa Casa de São Paulo, Oswaldo Cruz. Hoje o grande mote dele, o que ele opera mais é hérnia e robótica, né? Então, mas é um cara assim, a quem eu admiro demais, que tenho muita gratidão por tudo que aprendi. E com o professor Pinotti, Evandro, que era o colega, o professor que me levou para lá, a quem eu também tenho uma grande gratidão, porque muito do que eu aprendi de refino, não só do refinamento técnico na cirurgia, que a residência não me ensinou, me ensinou a operar, mas o detalhe, né? E durante muito tempo, por ter trabalhado numa equipe que fazia fundamentalmente cirurgia de esôfago, então eu, assim, ganhei uma expertise muito grande nesse lado da cirurgia. Refluxo, reoperações de doença do refluxo, que são coisas complexas, com tela, sem tela, de toda maneira diferente. Câncer de esôfago, câncer de pâncreas, megaesôfago. Então, essa parte, durante quase toda a minha carreira, eu operei muita coisa dessas diversas áreas e a coisa de 6 anos atrás, eu virei basicamente um cirurgião bariátrico por uma questão do destino também, porque uma paciente foi ao meu consultório, eu sou referência de um plano de saúde que tem um volume muito grande aqui, há mais de 20 anos eu sou referência para eles, e chegou uma paciente no meu consultório muito agoniada, porque já tinha programado de fazer cirurgia bariátrica numa outra situação, e teve problemas familiares, não conseguiu fazer, e me contou todo o problema que ela teve na ocasião. Era a minha última paciente do dia, e ela estava num grau de angústia que eu não conseguia interromper para dizer a ela que eu não era credenciado pelo convênio para fazer a cirurgia dela. Nossa. Então, eu tenho um outro amigo que me operou com o Andrei, que é o Emílio, e enquanto eu falava com ela, eu comecei a mandar no zap aqui. No zap com o Emílio. Falei, Emílio, eu tô numa situação aqui, cara, eu vou pedir os exames pré-operatórios para ela, e aí eu vou dar o seu telefone pessoal para que ela não tenha que marcar a consulta, porque, nossa, ela achando que ia resolver a situação finalmente, e aí eu vou colocar uma dificuldade maior, né? Então, algum tempo depois, expliquei para ela ao final da consulta, e quando terminou a consulta, passou uns 15 dias, entraram em contato com o convênio, que ela tinha feito uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, exigindo que eu fizesse a cirurgia dela. E aí, foi de lá para cá, foram 2.000 casos em 6 anos, né? Em torno de 2.000, talvez mais. Eu estava conversando com o Andrei, num episódio aqui no podcast também, e ele falou que tem muito cirurgião que não gosta de fazer o consultório, né? E eu vejo esse diferencial em vocês dois, né? Tanto em você quanto no Andrei, tanto que você tem até uma ampulheta, né? Que você vira lá para fiscalizar seu tempo. Você gosta, né? Tem tesão em atender o paciente, entender da dor dele, de falar da bariátrica. Isso é um grande diferencial também no seu trabalho, né? Vamos tentar colocar as coisas em perspectiva
assim, real, assim, ó. Se você não gosta de gente, procura outra área. Faz medicina, tem que gostar de gente. Se você não gosta, tá na área errada. Em medicina tem coisa que dá para você fazer sem gostar muito de contato. Radiologia, por exemplo, que você vai estar em casa fazendo laudo, ou eventualmente anestesia, que a intensidade do contato de comunicação com o doente é pequena. Mas o meu conceito é que se você quer ser médico do jeito que eu imaginava, o Dr. Wagner, por exemplo, tem que gostar de gente. Esse é um preceito. Agora, o que eu entendo que o grande prazer da minha vida e da Andrei, que eu tenho certeza também, é o centro cirúrgico. Tá, então, assim, aí o centro cirúrgico é aonde eu coloco sempre assim, olha, um dos meus meninos é jogador de futebol, tá, com 15 anos, joga na Ponte Preta, em Campinas. Tá? Então, assim, ele treina a semana inteira, entendeu? Ele vai correr atrás de cone, vai para academia, fazer musculação, vai fazer jogada ensaiada, para, no final de semana, por 90 minutos, jogar uma partida no estádio com todo mundo assistindo, gritando o nome dele, é lateral, mas assim, gritando o nome dele quando ele faz um lance bonito, ou um cruzamento, ou um gol. Então, você perguntar, o Gabriel, ele gosta do pacote de ser jogador de futebol, mas o que ele tem prazer mesmo é o centro cirúrgico. No caso dele, o campo de futebol, e no meu caso, o centro cirúrgico. E do Andrei também, do Emílio também, da maior parte dos cirurgiões. É o lugar onde a gente veste a roupa que a gente é a nossa pele, que é a roupa privativa, a touquinha da gente, e é onde a gente é o aquário onde a gente nada em casa. Né? Mas eu entendo que pro consultório ficar uma coisa mais agradável e menos maçante, é fundamental que ali não esteja um personagem. Então, eu coloco muito de mim mesmo quando estou lidando com os pacientes. Então, e é técnico isso, porque eu vou quebrando resistência. Então, tem muita coisa que você vai chegar com muito medo. Tem paciente que não dormiu na noite anterior de passar numa consulta com o cirurgião bariátrico, porque existem muitos profissionais que lidam com obesidade ainda culpando o paciente pela doença. Então, ele está acostumado a todo lugar onde ele vai, acham que ele está mentindo, que ele não está fazendo as coisas direito, porque ele reganhou peso, então ele não conseguiu manter o propósito. Mas você consegue entender que o seu consultório é diferenciado, né? E eu não sei dizer porque eu falei, eu não tenho experiência, eu não tenho médico na família, mas eu instintivamente eu até acho que né? Porque eu falei e eu repito, cirurgião é uma raça que gosta lá de operar, que tá lá com o poder na mão, tudo certo. Só que o cirurgião bariátrico, se ele não tem o tato de sentar com o paciente, explicar a cirurgia, tirar o medo, de acolher a Karina, que foi a sua... Karine ou Karina? Karine, né? Que ela é nutri também. Ela falou, doutor Marcelo, na consulta dele me explicou tudo, ele me deixou super à vontade, pediu pra eu estudar sobre a cirurgia, eu voltei. E até mesmo essa sua paciente que fez a reclamação, não, eu quero que ele opere, é porque o diferencial da sua consulta tá ali, que talvez você não veja tanto, mas é importante falar sobre isso porque eu sinto que tem muitos cirurgiões bariátricos que não têm esse tato com o paciente. Talvez a maneira como está configurado o nosso sistema de saúde, ele pede escala. Então, assim, o que acaba acontecendo? Se para poder me manter trabalhando, entendeu? Eu preciso de um volume grande de paciente para conseguir pagar as contas da clínica. Não é para ficar rico, não. Foi esse o tempo que o médico ficava rico. Para você conseguir manter o consultório funcionando, você vai ter que fazer um volume grande de pacientes. Então, a geração de escala, ela desumaniza e acaba tirando a possibilidade do médico de ganhar, de ter tempo para poder conversar com o paciente para explicar. Alguns grupos de cirurgia bariátrica, eles acabam tentando consertar, manter a escala e conseguir explicar tudo o que é necessário para o paciente, fazendo os encontros, as discussões. Então, eu tenho alguns amigos que tem um grupo na Argentina que é muito forte em Buenos Aires e Formosa, que é o grupo CIEM, por exemplo. Eles fazem reuniões virtuais com os pacientes de bariátrica. Então, assim, toda a equipe de cirurgia, todo médico, eu penso pelo menos, que a gente sempre mede os outros com a nossa régua. A gente sempre pretende fazer aquilo que a gente considera que é correto. E a gente tem que sambar entre o que é correto e o que é possível. Então, aí cada um tenta de uma maneira diferente. E não quer dizer que a minha maneira seja mais certa que a do CIEM ou dos outros colegas. Cada um encontrou um caminho para continuar exercendo a sua paixão e fazendo o que é o propósito da gente, no caso aí da cirurgia bariátrica, que eu acho que o que dá um prazer enorme é você ver uma pessoa como você aqui,
por exemplo, e, né, então, como a Karine, por exemplo, assim, se você vê ela, até um colega fez uma brincadeira que viu uma postagem dela que me marcou, aí ele escreveu embaixo, tá bem de equipe, hein? Aí eu respondi para ele, fui eu que fiz. Lindíssima. Fui eu que fiz, né? Então, de toda maneira. Então, assim, a gente tem esse prazer, mas cada um encontra uma maneira. E a gente entra num problema com essa questão da necessidade de escala. Porque isso acaba fazendo com que o médico ele tenha que fazer um trabalho com um tempo programado. Entendeu? Se ele não consegue fazer isso com um tempo programado, ele acaba não conseguindo se viabilizar como profissional. Entendi. Então, aí você tem várias táticas. A tática minha, do Andrei, por exemplo, então a gente se posiciona, sim, como uma clínica que dá esse perfil diferenciado e quer os pacientes que querem esse tipo, que entendem que isso tem algum valor. Faz total diferença. Inclusive, nas redes sociais também, vocês utilizam de forma muito assertiva a rede social para estar passando informação, para trazer esse paciente mais para perto. Doutor, você falou, né, da sua expertise, que você operou com muitos médicos aí, e você hoje no Brasil é um dos cirurgiões que pega os casos mais extremos, não é à toa que você tá, né, no Quilos Mortais Brasil aí, operando pacientes que pesavam inicialmente 400 quilos, foi para 300 e tal. Quanto que você se deu conta que você tinha segurança de pegar esse perfil de paciente? Isso é um negócio bastante interessante, porque eu acho que a expertise, a experiência que eu tinha, ou que eu tenho, eu não tenho operado mais, quando chega um caso mais complexo de outras áreas, eu acabo passando para alguém que esteja fazendo corriqueiramente isso, mas a minha experiência com cirurgia complexa de todo tipo de setor do aparelho digestivo sempre me deu esse diferencial de operar bem e ter segurança para operar. E eu nunca fui de recusar casos complicados de nenhum tipo. Então, desde quando eu comecei na Mil, por exemplo, o que acabava acontecendo é que os casos que eram... os outros cirurgiões acabavam refugando, às vezes nem porque não sabe operar, porque é um negócio tão complexo e acaba dificultando o resultado. Então, eu acabava assumindo e operando sempre coisas muito, muito difíceis, muito complexas. Então, eu nunca tive esse receio e no consultório, como eu nunca tive esse receio, eu acabava vindo muitos pacientes com esse perfil maior e eu acompanho também, né? Acompanho mesmo, assim, cirurgiões que têm uma expertise muito grande nesse tipo de paciente aqui. O Brasil ele tem essa característica de ter grandes cirurgiões, alguns até eu acompanho à distância, o Vitor Dib, que é de Manaus, outros cirurgiões importantes que estão habituados a fazer essa cirurgia de grande porte. Então, eu já faço no consultório pacientes não só pelo tamanho mesmo, mas pelo grau de complexidade, paciente com cirrose hepática, paciente que muitas vezes passam em outros consultórios e o cirurgião acaba não comprando a causa. Porque você fazer escala e ter casos complexos no meio é difícil, porque uma cirurgia que demora mais tempo acaba dificultando. A gente faz hoje 6, 7 cirurgias num dia cirúrgico convencional. Com relação à questão de rede social, o André eu tenho que muito aprender com ele, porque eu não tenho essa pegada. O pessoal do meu marketing fala, pô, mas você precisa... Eu não consigo, eu não tenho essa... Eu preciso desenvolver isso. Mas tá fazendo os posts estão lá. Faço, mas é sempre uma briga. Eu confesso que o pessoal do meu marketing tem que dar uma cobradinha. Aí tem a mais velha, né, que é a minha enteada, a Sandra, ela faz publicidade e propaganda na SPM, então ela me ajuda, ela às vezes vai para o centro cirúrgico, às vezes faz as fotos, às vezes grava os vídeos em casa. É até engraçado porque... Se eu estou falando um monte de gente, que são 6, tá? Então, assim... então, aí uma das minhas gêmeas fica filmando, ela me filmando. Então, a gente vai gerando de uma maneira meio assim, mais ou menos na pressão, na cobrança, né? Mas eu ainda tenho algum bloqueio com essa questão de o tempo pensar em postar enquanto eu estou operando. Então, eu estou no centro cirúrgico, estou sem fazer nada, nunca estou sem fazer nada. Quando eu não estou operando, eu estou resolvendo a parte legal da cirurgia. Você falou, o consultório pode ser até não tão legal. Operar é mais legal, mas a parte pior é administrar a clínica. Aí é resolver pepino, a questão da contabilidade, a questão trabalhista, a questão... Então, no intervalo das cirurgias, quase sempre eu não paro também. Então, eu estou resolvendo outras questões.
E eu tenho essa dificuldade de parar e pensar em postar, em pensar em fazer, que é uma coisa que deveria vir mais natural, né? Cirurgião raiz, gente. A gente tenta extrair para as redes sociais, mas o que você coloca lá já ajuda muita gente, viu? Sim, mas é o fundamento que eu falo para o pessoal, os outros da minha equipe são cirurgiões mais jovens, e a Blanca, que é uma querida que ficou comigo aqui 2 anos e agora foi para Foz do Iguaçu, por exemplo, e hoje ela me dá um show dessa história, porque o que ela faz lá de rede social, de movimentação, as postagens dela, ela me dá um show. E ela até hoje fala que um dia ela estava comigo no consultório, ela ficou atendendo comigo até pegar o meu jeitão de trabalhar, e ela fala que eu disse um negócio para ela que mudou a perspectiva dela. Ela era uma tecnicamente excelente cirurgiã, e eu falava para ela, não é isso que vai fazer o paciente vir no teu consultório. Então, isso é uma premissa básica. Se você não põe um cara numa mesa de cirurgia, se você não está seguro do que você vai fazer. Entendeu? Mas a questão é que, para qualquer área, hoje, você tem que ter uma visão 360 graus. Sim. Então, você tem que entender tudo o que compõe a tua área de atuação. Então, você tem que entender que do marketing, você tem que entender as questões com relação ao networking dos hospitais, maneira de lidar com outros colegas, equipe multidisciplinar. Você tem que entender tudo isso, tem que entender de gestão. Entendeu? Então, se você não tem essa percepção de que você tem que ter todas essas skills, então talvez você não esteja preparado para ser cirurgião. Quando eu falo que o cirurgião bariátrico brasileiro ele é diferenciado, é por conta disso que tá aqui na minha frente. Olha o nível. Doutor Marcelo, para quem tá assistindo, tem muitos cirurgiões que assistem também o podcast, e eu gosto de trazer esses bastidores que vocês não têm a oportunidade de falar, porque a gente que é bariátrica, a gente já sabe muito de bariátrica. A gente quer conhecer mais de vocês que estão aí do outro lado. Como que os cirurgiões brasileiros são vistos fora daqui? O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia bariátrica. Nós tivemos vários brasileiros como presidentes da IFSO, que é a federação que reúne as sociedades de cirurgia bariátrica no mundo, inclusive o atual. Então, a gente tem cirurgiões de renome, assim, aos montes, e somos muito respeitados fora. E isso para alguém que neste meio, precisamente somente nesse meio, está há 6 anos. Então, um cara como o Andrei, o volume de cirurgia que ele fez na vida, por exemplo, ou para fora, é um negócio que as pessoas muitas vezes não acreditam. Então, é uma experiência enorme. E tem outros tantos que não tem tanta exposição quanto o Andrei, entendeu? Que tem volumes de 20 mil cirurgias bariátricas. Entendeu? Então, Pisani, por exemplo, que é um cara que a mídia não conhece, que muitos pacientes não conhecem, mas é um dos caras que mais tem cirurgia bariátrica no mundo. Então, assim, pelo volume que fazem, pela qualidade que fazem. Então, os resultados que a gente apresenta são de excelência. E a Sociedade de Cirurgia Bariátrica Brasileira é também bastante respeitada, faz um trabalho brilhante. E eu, como circulei em outras áreas de cirurgia, pode ser que eu esteja errado. E é claro, em alguma medida pode ser que tenham pessoas que tenham algum grau de competição. Mas eu não vejo isso muito, ou pelo menos eu não sinto isso muito entre os colegas cirurgiões bariátricos. A gente entende que a causa ela é maior, e a gente eu não vejo isso uma questão muito competitiva entre os cirurgiões bariátricos. A gente compete com aqueles que acham que um paciente que tem indicação de bariátrica pode resolver de outra forma. Mas não entre a gente, ou pelo menos eu não sinto. Pode ser que seja um recorte, que a gente sempre costuma medir os outros com a nossa régua, né? Então, eu não tenho essa visão, e eu não sinto se alguém, de repente, tem alguma coisa contra, eu não sei, mas eu não tenho essa sensação, não. Eu acho que a sociedade ela trabalha de uma maneira bastante coesa, bastante afinada com os princípios que a gente vê no mundo todo. Entendeu? E é uma coisa muito curiosa, que eu nunca dei uma aula aqui, né? Mas eu já dei na Índia, já dei no Equador, já dei em outros lugares, mas aqui no Brasil não, até porque especificamente para a cirurgia bariátrica relativamente pouco tempo, muito volume, mas pouco tempo. Sim. Em que a gente está envolvido com isso, mas envolvido assim, como tudo que eu faço na vida, o envolvimento é extremo. Quer dizer, nível hard, né? Hard, sim. Eu acho que você tem que
se entregar e passar a verdade. Se não é verdade, não faça. Então, se perguntam para mim por que eu operei, ora, você não vai no dentista banguela. Começa daí. Segundo, se você vai numa concessionária comprar um carro da GM, e depois que você compra o carro, o vendedor sai com um Volks, alguma coisa está errada. Então, se a solução ela é boa para você, e eu, por questão de coerência, eu também tenho que me enquadro, tenho índice para isso, tenho situação para isso, é evidente que eu tenho que fazer. Não somente você, né? A sua mãe também fez cirurgia bariátrica. Conta um pouquinho como que foi isso, a idade que ela operou, como que foi essa decisão. A minha mãe foi um negócio muito maluco, porque ela sempre quis fazer. Desde quando eu estava na residência médica, eu operei, inclusive, uma prima que morava no interior, acabou vindo para São Paulo para operar, e ela tinha esse desejo de operar, mas, na ocasião, a minha irmã, que hoje é cirurgiã da minha equipe, ela estava no segundo ano de faculdade de medicina, e meu irmão também trabalhava por lá. Os dois não eram muito, assim, não estavam muito, 30 anos atrás, não estavam assim tão confiantes que a cirurgia bariátrica fosse segura, pro caso da minha mãe. E aí, durante a vida, foi passando essa história. Uma outra vez, ela se programou de fazer, houve um problema administrativo, perderam o prontuário, ela teve que refazer tudo de novo, e aí acontece, é muito comum com quem faz, com obeso, né? A gente está acostumado com frustração. Então, chega uma frustração, a gente acaba desistindo, entendeu? E aí vamos de novo para a história toda. E foi passando, e aí o Covid, ele pegou muito pesado na minha família, meu pai faleceu de Covid, ela mesmo ficou 9 dias na UTI. Então, e depois do Covid e o luto do meu pai, ela entrou numa depressão muito forte, e depois disso, um primo, até esse que é cirurgião vascular no interior, acabou descobrindo, que cuida das pernas dela, e aí um médico, que eu acho que é uma questão holística de família, né? Porque ele aproveitou para ver as pernas, tinha um equipamento de ultrassom, ele viu que tinha uma lesão, ele falou, tia, posso dar uma olhadinha nisso? E ele foi olhar, e aí descobrimos que ela estava com câncer de mama. E aí, todo o tratamento para o câncer de mama, ela foi fazer a biópsia, descobriu que um tipo de câncer de mama que chama HER2, o subtipo dele, e aí foi muito bem conduzida pelo Dr. Guilherme Novita Garcia, que é um grande mastologista aqui de São Paulo, e aí ele conduziu, fez quimioterapia, operou e depois fez radioterapia, e ele recomendou que esse tipo de tumor existe os cânceres de mama têm uma vinculação muito forte com a obesidade, de cólon e mais de 9 tipos de cânceres também. Mas especificamente para a recidiva muito relacionada à obesidade. Então, daí nós preparamos para operar. Então, exames laboratoriais, tudo o que é necessário, os exames cardiológicos, avaliação nutricional, psicológica, toda a gama de exames necessários. Se programou para operar em janeiro. Em dezembro, ela caiu no banheiro, quebrou o braço. Teve que operar o braço. Aí vai. Então, dava a impressão que era um negócio assim... Que não é possível, né? Cara. E é uma coisa muito importante, tá? Então, assim, essa semana eu tive um caso de um paciente super obeso, de 250 quilos, que já cancelou várias vezes a cirurgia dele. E aí, quando acontece alguma coisa errada, ele desiste da cirurgia. E eu falo para ele, cara, não é um sinal. Não é. Tá? Então, assim, você tem que fazer. Não tem alternativa, você precisa dessa cirurgia. Mas a gente, quando se frustra, tem essa sensação. E aí, com tudo organizado, eu falei, vamos embora. Liguei pro Emílio, no caso, ele entrou na cirurgia junto com a minha irmã, acabou entrando, e eu falei, não pode 2 cirurgiões em campo. Nessa eu não entrei, mas eu operei minha irmã, mas a minha mãe não. A pessoa fala, mas não é proibido. Não é que é proibido, não se recomenda, porque você imagina, numa cirurgia bariátrica, por exemplo, existem situações que são raríssimas, mas que eventualmente alguma complicação intraoperatória acontece. E aí o cirurgião ele não pode ter nenhum tipo de vinculação emocional com quem está ali, porque algumas vezes eu vou ter que tomar atitudes que vão gerar ou consequências que não eram as esperadas para a cirurgia, e eu não posso parar para pensar, eu tenho que agir de acordo com o meu instinto e na velocidade necessária. E quando se trata de um ente querido, pode ser que você pense, e aí não cabe pensar, porque se você pensar, você perdeu a oportunidade de resolver. Mas então não há nenhum contratempo, mas o Emílio operou, mas nós operamos praticamente a 3 mãos, porque eu do lado de fora ficava, mas pra cá, né? Aí ele fala, Marcelão, o que você acha? A gente faz assim, aí eu falo, Emílio, eu acho que tá bom por aí, né?
Não, assim, a gente vai meio que dando palpite, né? Então, assim, mas ela não fui eu que operei, minha irmã eu operei, né? E também eu estava recém-operado, fazia uma semana que eu tinha operado, entendeu? E a minha recuperação foi espetacular, né? O cirurgião que operou também não tinha muito como ser diferente, a preparação que foi feita, né? Eu fui para o centro cirúrgico com equipe para operar minha irmã sem que dependesse de mim, entendeu? Mas chegou lá na hora, acho que eu... Não, ninguém esperava que eu fosse. Acho que ninguém contava que eu fosse entrar. Tipo, tá todo mundo montando como se eu não fosse entrar na cirurgia. Entendeu? E aí, quando foi, a gente tem um termo quando a gente vai passar por cima de um residente menos graduado para operar, que a gente chama de papá. Entendeu? Quando chegou, tava tudo pronto lá, eu me paramentei e papei a cirurgia, porque acho que eu tava na vibe, vamos dizer assim, como diz o pessoal hoje, né? Tava na vibe de operar, tava me sentindo bem, né? Eu falei, eu gosto de fazer isso. Mas é muito bom ver, assim, que você tem tanta segurança na cirurgia bariátrica sobre essa nova possibilidade de vida, que, né, opera a irmã, a mãe também foi pra cirurgia, fez a cirurgia, validou realmente todo esse sistema. E eu queria te falar uma coisa. No Brasil, a gente tá vendo que tá crescendo muito a comunidade bariátrica, as pessoas estão tendo cada vez mais orgulho em dizer que fizeram a cirurgia bariátrica. Como que você vê esse movimento, assim? Você sente que é algo recente que está acontecendo? Eu acho que é muito importante quando pessoas que têm expressão na mídia, por exemplo, o Leandro Hassum, por exemplo, o João Gordo, por exemplo... Jojo Todinho agora Jojo fez, Todinho né? Mais recentemente. Então, quando essas pessoas que têm uma exposição e se mostram o resultado do que foi feito e mostram com orgulho o resultado que foi feito, e pessoas como você também que vão para o Instagram e contam e mostram a tua rotina de exercício, a maneira como é possível você ser muito saudável tendo feito cirurgia bariátrica, a gente vai quebrando alguns paradigmas. O paradigma, por exemplo, de que é uma coisa de gente fraca, não, ao contrário, tem que ter uma força imensa para manter o que você mantém. É uma coisa de gente que desistiu, que não aguentou, porque na verdade é uma doença multifatorial, progressiva, e que tem fatores genéticos, psíquicos, tem metabólicos, então tem uma série de coisas e tem 2 pontos basilares, que é saciedade, que você não tem como controlar, e metabolismo, que também você não controla, portanto, o obeso não é culpado por ser obeso, certo? Então, quando a gente começa a entender como funciona e mais gente entende como funciona, fica muito mais fácil para as pessoas aceitarem que, olha, não sou eu que sou fraco, não sou eu que não tenho propósito, não sou eu que sou preguiçoso, é uma doença que é mais forte do que o propósito. Então, o que acaba acontecendo é isso. E quando as pessoas começam a enxergar isso, fica muito mais fácil a aceitação. E quando alguém como você se põe no Instagram e mostra o teu corpo, o teu rosto, a tua rotina de exercício, você na bike lá e não sei o que, você fazendo isso. Quando uma pessoa como a Karina, a Karine põe também, mostra lá day tal de exercício, musculação, mostra o que é correto, mostra que não tem cara de gente doente, mostra que é saudável, perfeitamente saudável, metabolicamente muito saudável, bari tatuada também, minha querida. Tá lá. Então, coloca lá, então você vê ela é nervosa, se o povo falar mal da bariátrica, ela leia. Né? E na verdade, assim, a gente ainda tem que aprender muito com essa questão de rede social, porque na verdade, a gente não pode entrar no algoritmo para usar o algoritmo, a gente vai ter hater, tem gente que vive de ter haters, né? Porque o algoritmo, ele acaba pegando. E aí não é a pegada de vocês, a pegada de vocês é falar o que é certo, um ou outro vai criticar, quando critica, você se defende honestamente, eu acho legal isso. Assim, não precisa rebater, simplesmente coloca que é o correto e coloca a sua fonte e coloca pessoas que têm prestígio falando o que você está dizendo, portanto, você não está falando nenhuma bobagem, então aí eu acho interessante a maneira como você se põe também. E acho normal que a gente reaja às vezes também, né? Então, a minha terapeuta fala, né? Você tem que dar o tom que o teu sentimento tem. É isso. Sim. Às vezes é isso. A gente está num mundo em que a gente tem essa questão de exposição, todo mundo tá aprendendo ainda a lidar com isso. E quando a gente aprender, adivinha, mudou tudo. Então... A gente tem que aprender a gente tem que aprender de novo. A única certeza que a gente tem é a mudança, né? Hoje em dia está assim cada vez mais, né?
Mas eu tenho a sensação, sim, que isso está mudando, né? E está mudando por isso. Por O essas paciente está questões. chegando mais informado no seu consultório? Ele está vindo com fontes e com informações? Tá mais fácil de explicar a bariátrica hoje em dia? O que você sente assim quando você atende essa pessoa? Em primeiro lugar, médico que tem medo de Google precisa ele próprio estudar mais. Porque não é possível você construir um conhecimento médico baseado numa informação desse tipo, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, eu estimulo que a pessoa busque informações, mas eu coloco que hoje a grande dificuldade que você tem não é de encontrar informação, é de encontrar a boa informação. Tá? Então, assim, hoje a informação ela virou água, virou ar, o preço caiu. Tá? Então, assim, a gente não tem mais. Então, a obrigação sua é saber de que água você está bebendo, qual é a fonte, da onde vem essa informação precisa. Então eu sempre estimulo que os pacientes procurem informações em lugares que são confiáveis, né? Então, porque gente falando qualquer coisa, a rede social permite, não há um filtro com relação a isso. Tem E a gente que cirurgia coloca... bariátrica é muito delicado, né? Que tem pessoas que falam que todo bariátrico fica alcoólatra, que tem que tomar remédio pro resto da vida, que bariátrico vive doente. E aí quando você aparece do jeito que você aparece lá, então você mostra que não é uma vida de doença, ao contrário, é uma vida de extrema saúde. Mais saúde do que alguém que foi a vida inteira magro. Até porque a atividade física é um fator muito mais relevante quando a gente considera a saúde, inclusive do que a obesidade. Então você mostra que te permitiu fazer isso e você consegue construir uma realidade. E os diversos exemplos nesse sentido também eu acho que acabam mostrando isso. E tem uma parte muito importante. Durante muito tempo, a gente julgava que médico sério não ia para a rede social. Tá? Então, existe isso, né? existe porque a gente tem uma verdadeira aversão a médico que vende com dancinha, com essas coisas todas, né? Então, assim, e durante muito tempo, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele fazia com que a publicidade médica ou a exposição médica, ela fosse regulamentada de uma maneira muito rígida. E entre os médicos existia esse conceito de que esse não era um espaço para a gente. Foi passando o tempo e a gente começou a descobrir que não era espaço para a gente, mas qualquer outra pessoa com muito menos formação poderia vender coisas absurdas ali. E aí, nessa guerra de propaganda, a gente perdia para quem não tinha seriedade para tratar doente. Sim. Então, eu acho que houve um movimento também dos conselhos de medicina para entender que, não, a gente tem que ocupar esse espaço com informação verdadeira. A gente tem que ocupar esse espaço com informação validada, uma informação que seja correta e que tenha sua fonte, o RQE lá, que é o seu título de especialista, você colocar embaixo para garantir que você de fato tem informação para estar falando o que você está falando. Então, eu acho que esse movimento também ajudou bastante, porque é claro que ainda tem abusos, né? Quando a gente vai para os congressos, sempre tem uma aula falando sobre os abusos da propaganda, né? Então, que é de gente que aí faz todo tipo de promessa ou que faz piada, mas eu até tenho um pensamento muito mais liberal a esse respeito. Um médico que faz um marketing em rede social com dancinha, com palhaçadinha, ele vai ter o paciente que compra, mas eu duvido que um cara assim, mais sério, ele compra um produto assim. Esse não é um tipo de produto que você compra dessa forma. Então, é uma coisa que nem eu me preocupo tanto, mas é muito discutido hoje em dia. Todo congresso a gente tem, nacional ou internacional, a gente discute maneiras de expor de maneira ética essa informação, mas permitir que esse tipo de coisa aconteça foi um grande avanço, e eu acho que também gerou esse resultado. E outra coisa também, antigamente ficava um boca a boca que era muito diluído. Então, assim, fulano de tal operou cirurgia bariátrica e morreu, certo? Ou fulano de tal teve uma complicação. E nisso a Bari Tatuada é genial, porque ela teve a complicação e ela tem a prótese. Eu achei sensacional ela ter a prótese que ela usou, né? Então, e ela fala, mostra, ficou lá de brinde para ela, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue um grupo, por exemplo, de 150 mil pessoas que fizeram bariátrica, que estão... Então, passa a ter um número de pessoas muito maior para validar as informações. Não fica, porque o irmão da minha vizinha, porque o primo do irmão do meu cunhado
teve uma complicação. Peraí, mas no geral, assim, aí as informações, as pessoas conseguem enxergar que não é aquilo que aconteceu, não é a regra, mas o que dá errado chama muito mais atenção. Sim. O que funciona, ele não atrai tanto, né? O que dá errado chama muito mais atenção. E evoluiu muito também os cuidados de pós-operatório, endoscopia bariátrica, as próteses. Agora, antigamente, o cara fez uma fístula, abre a barriga, vamos lavar, fica internado. Hoje em dia, se você tem estrutura, você pode fazer uma punção guiada por tomografia. Enfim, ainda é grave, não é que não é, não estou dizendo que hoje em dia não é grave ainda, mas a gente tem muito mais recurso hoje em dia para poder tratar. E é importante que as pessoas tenham essa informação. Uhum. Entendeu? Porque o irmão da Ivete Sangalo morreu, tem 15 anos essa história, mas ainda lembram dele, você acredita? Então, assim, não é que tem que esquecer, mas é que nesse caso específico, de lá para cá, a medicina evoluiu muito em vários aspectos. Entendeu? Na condução, no conhecimento, na técnica, nos grampeadores cirúrgicos. Cada vez mais tem novidade com relação a esses grampeadores que a gente utiliza em cirurgia. Então, o avanço tem sido fantástico. O mundo novo tem muita coisa doida, né? Mas eu falo assim, é um privilégio. É um privilégio a gente poder viver num mundo em que um cara velhinho como eu, entendeu? Assim, que ao longo dos seus 51 anos cresceu vendo Jetsons, e agora você vê que vai ter, de fato, carro voador, né? Então, demorou, mas teve, né? E na cirurgia, a própria cirurgia robótica, que vai... Eu tenho a sensação de que muito do que se vai fazer de robótica nem foi inventado ainda, porque a gente ainda está se acostumando com esse device. Então tem muita coisa boa para aparecer também. Eu não sei se eu sou um otimista demais, mas É incrível, assim, te ouvir falando, porque passa um filme na minha cabeça. E uma coisa curiosa também é que os bons resultados com a cirurgia bariátrica, como, por exemplo, eu, né, que mudei hábito, parece que esqueceram que fizeram a bariátrica, porque já entraram num flow de que eu tenho a bariátrica, mas eu mudei meu estilo de vida, e aí as pessoas não saem falando que eu fiz a bariátrica, não sei o quê. Às vezes na academia tem várias pessoas que fizeram a bariátrica e que você nunca vai descobrir. E aí o que ficava de exemplo de bariátrica eram os exemplos ruins. Porque as pessoas que se deram bem com a cirurgia, ó... Tocava a vida. Bem fechado, vou tocar minha vida. A cirurgia tá aqui dentro de mim, aprendi a viver com ela. Isso é um outro ponto bastante importante, né? Eu falo que é o colega plantonista da UTI, que ele acha que todas as cirurgias dão errado, porque as que ele vê lá são as que deram errado. A maioria não. A maioria nem passa perto de uma UTI. Aliás, eu nem lembro a última vez que eu tive um paciente que foi para faz um tempinho, certamente faz bastante tempo. Qual a chance de risco, assim, da bariátrica? Bom, chance de mortalidade hoje 0,1%. Tá. Então eu digo assim, é mais baixa que a maior parte das cirurgias que a gente tem corriqueiramente aí, que as pessoas fazem sem nenhum medo. E assim, quando a gente calcula, é importante a gente entender qual o risco da cirurgia bariátrica, mas e o risco de não fazer? Essa é a comparação, porque na verdade a gente escolhe o menor risco e de longe o menor risco é fazer, para quem tem indicação. Entendeu? Então, assim, e para complicações como fístula, por exemplo, sangramento, independente da técnica, o comportamento da enfermidade, da enfermidade fístula, ele é diferente de um bypass para um sleeve, mas é 1%, de 1 a 6% de ocorrência de fístula, mas quase sempre, hoje em dia, com tratamentos que são mais conservadores, sem muita agressividade. Sangramento também é um outro risco que tem, mas quase sempre para espontaneamente. A gente identifica, orienta a suspender o anticoagulante e quase sempre não precisa de nenhuma conduta cirúrgica ou qualquer coisa nesse sentido. Então, os riscos estão sempre bastante controlados. A gente orienta que, normalmente, para qualquer tipo de cirurgia, as equipes de maior volume tendem a ter um percentual de complicação, percentualmente as complicações menores. A expertise e os processos todos eles estão mais formatados, então a gente já tem acaba tendo uma segurança maior. Isso é para transplante, para o que for, para câncer. Então, por isso você fala, eu já operei muito câncer, mas hoje quando chega no meu consultório, eu acabo falando, olha, vai com um cirurgião oncológico, porque não é possível você conseguir se manter muito atualizado ou prático em diversas áreas. A gente acaba escolhendo um segmento que mais nos agrada, né, de toda forma. Sim. Eu vejo muito na rede social, por exemplo, eu tive o reganho,
Eu engordei 26 quilos e mesmo assim eu defendo a bariátrica, eu falo sobre a minha experiência, eu sou muito feliz com a cirurgia. Tenho amigas também, algumas tiveram complicações, enfim. E mesmo com tudo isso, a bariátrica continua sendo a nossa melhor escolha, né? Isso. Eu acho que tem muita gente que tem medo de fazer a bariátrica, mas é o que você falou, não pondera a realidade de continuar obeso. Já escutei no consultório assim, ó. Eu não quero fazer cirurgia bariátrica porque a minha mãe fez cirurgia bariátrica há 20 anos e eu vejo quanto ela sofreu e de vez em quando ela tem essa história de ela ter que estar tomando vitamina, de vez em quando ela tem que fazer alguma coisa diferente. Aí você pergunta assim, tá, quanto sua mãe pesava? 170 quilos. E quanto de altura? 1,55 m. Você acha que sua mãe estaria viva? Uau. Certo? Então, 20 anos depois. Então, essa é uma ponderação que as pessoas não fazem. Então, você já viu alguém que pesava, que tinha um IMC de 50, de 60? Você viu ele 20 anos depois? Você viu ele 6 anos depois? Você não viu. Então, assim, não é porque ele emagreceu. Tá? Então, é porque ele tinha um risco maior pelo fato de ser obeso do que da cirurgia em si. Então, a gente sempre escolhe o menor risco. E o menor risco para quem tem indicação de fazer cirurgia bariátrica é a bariátrica. E tem uma outra ponderação que eu sempre pontuo. Olha, não importa quanto tempo você vai viver a mais depois que você fizer a cirurgia bariátrica. Importa quanto de vida você vai ter em cada minuto que você viver. Porque no final das contas, a gente não se percebe a quantidade de restrições. Isso que você está vendo eu fazer aqui, por exemplo, é uma coisa besta para a maioria. Cruzar as pernas. Entendeu? E é o que você mais recebe de mensagem, de agradecimento de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. Mas são coisas tão bestas, assim, a decisão de fazer cirurgia bariátrica é porque eu tenho um filho e eu não consigo sentar no chão para brincar com meu filho. Ou eu tenho vergonha de ir na reunião da escola, entendeu? Do meu filho. Então a quantidade de limitações, eu falo para os esposos, né? Eu tenho medo dela fazer cirurgia bariátrica. Bom, sabe a festa do teu melhor amigo? Que ela não foi, não é porque ela não gosta dele, não. É porque ela não tinha nada em que ela se sentisse bem para usar. Então, isso a gente vai cortando coisas da vida. A gente vai diminuindo participação em eventos, vai diminuindo as nossas possibilidades de interação social. Então, eu acho que a quantidade de vida que você ganha por dia que você vive é, para mim, um dado que me estimula mais a fazer cirurgia bariátrica do que imaginar quanto tempo a mais a pessoa vive. Uhum. Porque o que a gente está falando, principalmente... Você vai viver com qualidade. Você vai viver, não sobreviver. E a vida de um obeso que tem indicação de cirurgia bariátrica não é vida, é sobrevida. Então, e às vezes a pessoa demora para entender isso. Entendeu? Que, na verdade, ela está tão limitada no que ela poderia fazer e não faz, e com medo do que vai acontecer. E aí outra coisa que é muito legal, eu tenho medo. Aí eu pergunto para o paciente, do que você tem medo exatamente? Aí eu tenho medo da anestesia. Eu falo, ótimo, a gente usa, não usa. Simples. A pessoa fica me olhando, bom, a cirurgia ela tem 5.500 anos, papiro de Adam Smith, Egito Antigo, né? Coisa e tal. A anestesia 170. Ou seja, na maior parte da história da humanidade não tinha anestesia. Entendeu? Daí as pessoas tinham muito medo da cirurgia, mais do que hoje, porque era um negócio bizarro, né? Então, não se trata de não ter medo. Entendeu? Se você não tiver medo, você não toma as precauções necessárias para fazê-lo. Então, o medo é fundamental. Bota o pé no chão, né? Pé no chão. Se você não tem medo de ser atropelado, você vai ser atropelado. Você vai ter que ter medo para esperar o seu momento de atravessar a rua. Só que se o seu medo for paralisante, você vai ficar do lado da rua que você já está. E aí você não chega do outro lado. Então, a coragem é enfrentar o medo. Entendeu? E eu acho que esse é o mais importante. E aí é onde eu acho que vocês estão do outro lado da rua. Então, dizendo, e eu também agora, né? Vem que dá. Vem, mas vem certo. Vem certo. E quando chegar aqui, não fica botando o pé na rua, certo? Quando chegar aqui, então você tem que continuar na pegada do que é certo. Então, a gente tem que entender que a cirurgia bariátrica é um controle. E se ela é um controle, é como o vilão do filme infantil. Né? Então, para quem é mais velho aí, o
Hordak, Esqueleto, ou qualquer outro Munra, ou qualquer outro, em nenhum episódio você viu eles morrerem. Entendeu? Porque tem o próximo capítulo. Então, a gente tem que se empoderar em que eu estou controlando um monstro. Está controlado ali, mas ele está ali. Então, eu preciso incorporar as mudanças de vida de uma maneira perene, de uma maneira permanente. Então, atividade física, a suplementação, a meta de proteína, que você fala tanto, que eu ouço sempre você falar sobre isso, e aí com detalhes que até mesmo eu tenho dificuldade de falar, porque é detalhe do tipo da proteína hidrolisada, da concentrada, então, enfim, dos whey da vida ou das creatinas. Então, assim, você precisa escolher, daí por diante, um modo de vida saudável relacionado a isso. E mais legal de tudo isso, né? 85% dos meus pacientes são mulheres. Mas tem muito mais mulher obesa do que homem? Não, é que tem muito mais homem com menos coragem do que as mulheres, via de regra. Até para exame da próstata, vou chegando no Novembro Azul aí, né? Sim. A galera já fica no terror. Então o homem cuida menos da própria saúde e eu acho que talvez o impacto social para o homem, a rejeição social é um pouco menor. A mulher eu acho que ela é mais cobrada, de toda forma. E o resultado no homem é tão bom, né? E é uma coisa que revolta. Eu opero, às vezes, Fico casal. louca, meu Deus! Isso é uma coisa assim. Eu operei esse tempo atrás 2 irmãos. E aí, quando eu operei o irmão depois da irmã, né? O menino depois da menina. Voou, aí, né, o cara? Não, eu falei pra. E aí, quando ele voltou no consultório, eu falei: a sua irmã vai ficar muito brava. Porque o seu estado é melhor. Né? Porque tem mais massa muscular, tem testo naturalmente, vai aumentar testo porque vai diminuir a circunferência abdominal. Melhora a ereção, testosterona. Libido, voa, né? Voa. E aí o resultado, por ter mais massa muscular, tem uma perda de gordura muito mais eficiente. Né? Então, a questão com o homem é que ele tem uma tendência a ser menos disciplinado que a mulher. Mas quando você pega um cara disciplinado, é maravilhoso. Então, eu tenho paciente que está fazendo plástica para fazer fisiculturismo. Uau! Então, aí, e é um cara que eu já falei para ele isso, eu nunca imaginei quando eu ia operar. Quando eu ia operá-lo, que ele seria isso. Porque ele era o engraçadão, tipo o bonachão. E aí você descobriu com o processo, né? Se descobriu com o processo e assim, hoje as postagens que ele faz relacionadas ao que ele conseguiu, é uma das coisas que, inclusive, me motivou a operar. Cara, porque é muito legal. Você fala, o cara realmente, ele produziu uma mudança de vida tão, tão legal, assim, e você vê o que ele faz hoje, a maneira como ele lida com a situação, a frequência dele na academia. Você, como médico, quando você vê esse tipo de resultado, você pensava que era capaz? Como cirurgião bariátrico, porque assim, a bariátrica não foi feita para deixar ninguém bonito, gostoso, esteticamente perfeito. A bariátrica foi feita para controlar ali as comorbidades, te ajudar nesse caminho ali. É para isso, e isso ela faz muito bem feito. Você tinha a consciência que um paciente poderia ser fisiculturista, por exemplo? Você conseguia entender isso? Honestamente não. Honestamente não. Não tinha essa... E como que é ver isso hoje? Então, isso é o que mais estimula a gente fazer cirurgia bariátrica, e você vê que aquele que teve saúde, puta, legal, sensacional. Mas o cara que chega numa mudança tão forte de vida a esse ponto, puxa, isso é uma sensação de realização, cara, eu sou capaz de ajudar ele a fazer isso. Eu sempre fiz. Que eu falei Então, na verdade, a gente brinca, eu sempre coloco que não, a gente tem que ter a noção de que não, eu ajudei, né? Então, não, quem fez todo o sacrifício de, inclusive, estar lá, deitado numa mesa, confiando em mim, foi ele, né? Teve que ter a coragem de fazer isso. E depois, quem seguiu tudo que era para ser feito também foi ele, que foi talvez a parte mais rápida é a cirurgia, o resto todo é muito mais demorado. Então, é uma construção que demanda muito mais esforço, né? Mas eu acho que é a grande coisa que faz a gente encampar essa causa e falar, cara, é muito legal fazer isso, é justamente ver esses pacientes que eu chamo de pacientes estrelas, que eles são assim... algo que... É possível, né? Se ele conseguiu, é possível. E muita gente. Uma postagem que eu vi num grupo que chama Bariátricos que Treinam, eu não sei se você já conhece. Sim, conheço. Eu não conheço pessoalmente, acho que é Manga, o menino que foi o que fundou o grupo lá. Mas tem uma postagem que eu vi lá que eu achei muito legal, muito criativa.
Porque tá um cara com uma caneca de chopp na mão, com uma desse tamanho de grande, e na camiseta dele tá escrito amanhã eu treino. Aham. E do lado tá o cara bombado, Fortão. o mesmo cara, que você demora uma fração de segundo pro teu cérebro assimilar, Entendi, que é o mesmo. Que é o mesmo, que é tipo, o amanhã ele treinado. Então, eu achei muito, muito, muito boa essa postagem. Faz um tempinho já. Mas só, esse grupo, se eu não me engano, são 55 ou 60 mil. Se já não passou disso. faz um Sim, tempo, muita né? gente. É muita gente e aí é muito legal que você fala, toda foto que você vê, você fala, não, esse aqui não é. Aí você clica, ele joga para a página da pessoa e aí você vai vendo passo a passo a transformação que ele teve. E é para você não ter dúvida, não, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa mesmo. Entendeu? E eu acho que isso também é um estímulo para quem, em algum momento, tá saindo tá saindo do eixo, né? Tá reganhando peso, ou tá o álcool, por exemplo, né? Ou tá indo para a questão do alcoolismo, que, né, para deixar claro, né? A obesidade, o reganho de peso, ele tem muito a ver com a dependência de dopamina e de serotonina, e assim como qualquer vício, né? Então, não significa que todo obeso vai ser alcoólatra. Aliás, a percentual que vai para o alcoolismo, ele não é absurdo, mas o fato é que a gente sempre tem que pontuar, que você tem que prestar atenção nisso, e é uma coisa que eu sempre coloco muito, né? A gente tem... O cérebro é um device que busca prazer, entendeu? A gente tem acima do cérebro um negócio que chama mente, que decide ir contra o prazer. Você fez isso o tempo inteiro. Você fez isso quando você foi para a escola, você fez isso quando você foi trabalhar, você fez isso quando você largou de ver o filme porque você precisava arrumar sua casa. Então, a vida inteira da gente, as melhores decisões são feitas quando a gente domina o device. Então, a gente domina o device. Então, eu falo que o teu corpo, quando acorda pela manhã, pensa, puta, Netflix tá frio, né? Cafezinho, Netflix. Aí vem a tua mente e fala, boleto. Bora trabalhar, né? Então, assim, fundamentalmente, é essa história da gente julgar que a gente só é verdadeiramente livre, é uma frase que não é minha, é uma parafraseando o tal do Kant, é assim, você só é verdadeiramente livre quando você faz o que você não quer. Porque se você faz o que o teu cérebro quer toda vez, você é um escravo de todo vício. Seja ele a comida, seja ele o cigarro, seja ele o sexo, seja ele bets, que é o que está na moda hoje. É aposta, né? Que é uma outra coisa que não se fala, mas tem que se dizer, também gera vício. E olha, que curioso, porque não é nem algo de comer, nem de beber, nem algo de colocar no seu corpo. Sim. Vicia? Tá, então assim, a gente só vai, quando a gente conseguir entender que tudo que a gente conseguiu construir de bacana na vida, a gente construiu assim. Se eu me formei médico, eu trabalhei em um bar, meu pai era professor de história, não tinha condição de pagar, eu fiz uma faculdade de medicina privada, estudei em colégio público, e aí eu e meu irmão, a gente trabalhava num bar à noite para poder fazer a faculdade de dia. E isso significou um monte de renúncias no momento em que todo mundo estava festando, saindo com as meninas, e indo balada e coisa e tal, e a balada era minha, então eu tenho que atender todo mundo. Né? Não era muito assim, né? Mas ter tido esse esforço para conseguir o resultado que eu consegui, me dá uma sensação de conquista que eu falo que o paciente bariátrico ele tem que focar em construir, porque a construção ela dá um prazer que ele é perene, enquanto que o prazer da dopamina ele vem rápido e ele vai embora logo. Por isso que você quer mais. Então, se você fuma um cigarro, daqui a pouco você quer outro, fuma um crack, uma pedra de crack, daqui a pouco você quer outra, você quer outra, você quer outra, porque é um prazer de dopamina rápido que vai embora. O prazer de ter construído a NAI, ele é uma coisa perene. Você leva a potência de ter conquistado o que você conseguiu fazer, você vai levar para o resto da tua vida. Você vai levar para o resto da tua vida. Então, o prazer não está em você ter, está em você ter a potência de conseguir. É um processo, né, que você vive. Porque quando a gente chega, são frações de segundos. Conquistei, mas o que te ensina é a jornada. Doutor, quem tá em casa aqui, tá igual eu, tá aqui apaixonada, só ouvindo o que ele tá falando, né? Eu tô falando que o homem é bom de conversa, o homem fala tudo. Eu acredito que, assim, dentro de todos os médicos, né, que eu tenho a oportunidade de conhecer, você é um dos que mais dá voz à cirurgia bariátrica, assim. Tanto, não somente nas redes sociais, mas eu sinto o seu trabalho muito fora, assim, de conectar, de aproximar o paciente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer mais dignidade para quem precisa de fazer a bariátrica, para quem quer fazer a cirurgia e tem medo.
Qual que são os próximos passos, assim, que você vê da bariátrica no Brasil? Você sente que esse mercado está aproximando mais quem precisa? Ou você ainda sente muito receio? Qual é a missão, a meta? A missão e a meta é que os tomadores de decisão desse país entendam que a cirurgia bariátrica ela não é um luxo para alguém que comete um pecado. Então, o que acontece? Tanto as políticas públicas quanto a regulação dos órgãos privados de medicina, eles precisam entender que nós estamos trabalhando com uma questão que confere saúde para a população e para pessoas que realmente necessitam. É um absurdo um paciente esperar por 5, 6, 10 anos na fila do SUS para conseguir uma cirurgia bariátrica. E assim, por que não há investimento? Por que ninguém olha para esse tipo de paciente? Então, eu acho que passa por a gente fazer com que a sociedade entenda que isso não é um luxo para quem quer ficar bonito e gostosão. Se você quiser ficar bonito e gostosão, você vai fazer o a mais. É uma questão de saúde. Então, o grande desafio para a gente é aumentar o número de pacientes que consigam acesso a esse tipo de procedimento como recurso para tratar a obesidade. Então, eu acho que, nesse sentido, as pessoas ainda estão muito por conta das batalhas para se enfrentar. Então, quilos mortais, por exemplo, assim, a gente observa que você fala, não tem paciente com IMC de 70 ou mais. Tem. E esse paciente está em casa, ele não está na rua, ele não está no metrô, porque ele não passa na catraca, ele não está no cinema. Ou seja, ele não está vivendo. Ele está ali preso na sua realidade própria e limitada. Ele está aprisionado nesse corpo. E só é possível um cara atingir esses níveis quando lhe é negada toda e qualquer possibilidade de qualquer intervenção antes dela. Isso, então, eu acho que a gente passa por um processo de fazer com que a sociedade entenda que a cirurgia bariátrica é um instrumento, não é estético, é um instrumento de saúde e que necessita de investimento, necessita de formação de outras equipes que consigam fazer cirurgia bariátrica assim, com segurança, necessário estruturas que consigam operar esses pacientes, é necessário que as pessoas olhem para esse lugar. Tanto as pessoas que comandam a questão do serviço público, como também as pessoas que regulam os órgãos de medicina privada. Então, e o gestor de medicina privada, eu dou um recado bastante claro, assim, dificultar a cirurgia bariátrica gera um custo enorme do ponto de vista... Se eu desconsiderar a questão humana, que eu estou impedindo aquele cara de atender uma demanda ao qual ele tem direito, eu vou colocar outro parâmetro. Existem um monte de exigências para poder realizar a cirurgia bariátrica que, ao fim e ao cabo, tornam a cirurgia ainda mais cara e não impedem o paciente legalmente atingir a sua demanda. Então, está na hora da gente parar de brincar de fazer gestão e entender como permitir o acesso desse paciente à bariátrica e não gerar custo com a justificativa de gerar dificuldade para gerar frustração para o cara não conseguir a demanda. Então, a gente tem que começar a pensar melhor os sistemas de financiamento de saúde para poder trazer mais a possibilidade de cirurgia bariátrica. E também temos que pensar em outras questões, por exemplo, de não cuidar das nossas crianças para que elas não cheguem a um ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica. Então, nós temos que olhar muito forte para a obesidade infantil, olhar muito do que se come nas escolas, do que se come em casa. E quase sempre, quando a gente opera uma mãe de cirurgia bariátrica, você observa que você quebra uma neurose familiar e um destino que estava fadado àquela família. Então, assim, porque Arrepiada. Ela acaba quebrando, porque ela veio de uma mãe que falava para ela, vai ter que comer tudinho, não vai jogar comida no lixo é pecado. Entendeu? Aí eu tinha uma que eu adorava. Nossa, as crianças passando fome na Etiópia e você deixando comida no prato, eu não conseguia imaginar como a comida indo pra minha barriga ia parar na Etiópia. Não fazia sentido aquilo pra mim. Jogar, por incrível, por isso, assim, péssimo que eu vou falar, mas não comer e essa comida ser desprezada, infelizmente, com pesar que eu digo isso, é mais fácil de encontrar uma barriga de alguém com fome do que aquela que você colocou pra dentro de si. A gente é criado com um sistema com esse tipo de frase, e aí quando a pessoa opera a cirurgia bariátrica, ele entende que é necessário mudar o hábito de vida da família, e essa mudança de hábito de vida da família impede que o filho... Quebra o ciclo, né? Quebra o ciclo. Aí ela não vai repetir isso para o filho,
Aí não vai ter refrigerante, Coca-Cola, suco de caixinha em casa. Aí o chocolate não vai ser uma rotina. Não é que não é para comer, mas não é para ser uma rotina em casa. E isso, às vezes, o maridão entra na onda, entendeu? De ir para atividade física, porque se ele tiver um estímulozinho, ele vai junto. E daqui a pouco o filho vê os dois fazendo atividade física, não vê a hora de fazer 14 anos, porque ele quer ir para academia também. A bariátrica, quando bem feita, ela revoluciona. Ela revoluciona e ela tem esse poder de ajudar a gente, inclusive, a combater, impedir que a gente tente frear essa epidemia que a gente enfrenta de obesidade e não é aqui, é mundial. E a gente não somos o segundo país de mais obesos, somos o quarto, então nós somos o segundo que mais opera. Então, isso mostra que a gente consegue aqui fazer, tem que, claro, prestar uma homenagem para quem começou essa história inteira, e não sei se você tinha noção disso, mas quem começou a fazer cirurgia bariátrica no Brasil enfrentou muita resistência e preconceito por parte dos outros colegas. Entendeu? Então, teve que comprar uma briga de julgar que isso era algo relevante. Até hoje, a gente tem que explicar que a obesidade é doença. Você imagina a década de 60, de 70, você falar que você vai operar uma pessoa porque ela é obesa. Era uma coisa surreal. Então, o professor Garrido, o professor Chaim, vários que começaram isso e trouxeram isso para cá, fizeram um trabalho brilhante. Os fundadores da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, o Luiz Vicente Berti, que é um cara que eu gosto muito, um cara que você poderia eventualmente convidar para estar aqui. Com certeza. Que é um que desde os princípios estava lá. Tem muito de história para te contar de cirurgia bariátrica, que talvez fosse uma coisa muito legal aqui no Brasil. Então, assim... Não, você vai ter que voltar. A gente já estourou nosso horário aqui, mas vai ter que voltar. Avisei. Com certeza. Eu não trouxe minha ampulheta, então... Não, mas eu não consigo parar de te ouvir, porque eu vejo em você essa força de... Quero ajudar a combater essa epidemia chamada obesidade. E através da bariátrica eu consigo um pouco desse controle, né? Porque a gente sabe que a bariátrica não cura a obesidade, mas é o tratamento mais eficaz para quem tem indicação. Para quem tem indicação, sim. Exato, esse é o ponto. E a gente tem aí ideias maravilhosas para coisas que vão ajudar a gente a aumentar esse volume, mas isso... Nós vamos conversar em off, porque eu não vou dar spoiler. Aguardem cenas dos próximos episódios. Doutor, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Aonde que você opera? Como que tá hoje o cenário? Vamos lá. Eu vou dar um pequeno spoiler. Por enquanto, vocês vão encontrar no Instagram, por exemplo, como Clínica Dr. Marcelo Giovanni. Marcelo, Marcelo com 2 L, Giovanni com N só, que é o diagnóstico de TDAH do meu pai, que ele trocou. Né? O Marcelo era um L só, Giovanni com 2 L's. Então, Clínica Dr. Marcelo Giovanni, você vai encontrar no Instagram, nas redes sociais, dessa forma. Eu tenho 2 clínicas por hora, mas eu vou dar um spoiler breve, vai mudar. Para o ano que vem, o projeto é Instituto Dr. Marcelo Giovanni, vai ter uma clínica, vai ficar uma só, mas muito maior, e a gente está negociando o espaço agora para poder lançar a partir do ano que vem. Então, neste momento, tem uma clínica no Anália Franco, na frente do Hospital Vitória, Anália Franco, e outra na Bras Leme, que é uma avenida importante aqui da Zona Norte de São Paulo. Quem é da Zona Norte conhece, mas é uma Zona Norte mais próxima do centro, então não é difícil para quem é de outras regiões. Então, a gente atende pacientes do Brasil e de algumas partes do mundo. Tem paciente de Milão, tem paciente... da Nova Zelândia, da Irlanda, dos Estados Unidos, e acabam vindo pacientes de outros lugares do Brasil, da Bahia, até recentemente veio uma cantora que vai estourar aqui no Brasil ainda, mas a gente operou, veio de Salvador, veio do interior da Bahia para cá para operar, então a gente vem gente do interior do estado, vem gente de outros lugares, e a gente acaba conseguindo fazer as consultas inicialmente online, mas em algum momento eu tenho que ver presencialmente. Não é um negócio que a gente consegue fazer tudo, mas a gente consegue adiantar bastante coisa. Show! Doutor, vai voltar com certeza, porque a gente tem, entre outros assuntos, para falar aqui, mas eu queria muito agradecer. Foi realmente, assim, inspirador esse bate-papo com você. Me sinto muito honrada de ter você aqui e obrigada por tudo que você faz no nosso nicho bariátrico, por ser esse cirurgião maravilhoso que você é, por estar lá nos Quilos Mortais representando a gente, falando pro paciente obeso, de ter esse tato, né, de ser tão carinhoso, tão cuidadoso com quem vive a obesidade, que eu acho que isso é muito importante, aproxima demais. Eu, em nome dos obesos e bariatricados, a gente só agradece. Falar que nós não pode falar ainda, mas vai rolar uma segunda aí, vamos ver. Amei! Gente, um beijo, até o próximo episódio!